cerimônia de abertura do programa Conhecendo o Parlamento. Esse programa prevê a recepção de idosos e estudantes da educação básica à superior, matriculados em escolas das redes pública ou privada do Distrito Federal, nas dependências da CLDF, na participação em palestras ministradas por servidores da casa e em visitas guiadas. O Conhecendo o Parlamento tem por objetivos contribuir para a formação política dos estudantes no exercício da cidadania, possibilitar a compreensão do papel do Poder Executivo e das funções da CLDF, e apresentar noções do processo legislativo e formas de participação popular no processo legislativo. Em 2022, o programa Conhecendo o Parlamento, executado pela Escola do Legislativo, ELEGES, recebeu 4.331 estudantes e 348 professores. Agora, para o ano de 2023, a perspectiva é que sejam recebidos 11.745 participantes. Beleza. Gente, então, mais uma vez, bem-vindos a essa casa, que é a casa do povo e, portanto, é a casa de vocês. Tá bom? É isso aí. Na sociedade em que a gente vive, a gente não está cercado dessas coisas aí? Conflito, interesses, problemas, necessidades. Mesmo vocês que moram no Guará, que é uma cidade satélite de Brasília, vocês não têm algumas necessidades que vocês acham, por exemplo, que não estão sendo bem atendidas pelo governo lá no Guará? Eu acho que no dia a dia vocês devem perceber isso. Às vezes, passando por alguns lugares, tem aquela sensação de insegurança, não sei se acontece isso lá no Guará, direto e reto, né? É porque eu não moro no Guará, então não vou saber, mas imagino que deve. Então, veja, tem necessidades, não tem? Tem necessidades. Tem problemas, né? Que precisam ser resolvidos. Tem interesses, nem todo mundo pensa igual. Então, veja, a sociedade, qualquer sociedade, pode ser a mais avançada, a mais organizada, a mais adiantada, pode ser a Finlândia da vida, tem interesses que se chocam, tem conflitos, né? Como é que se resolve isso? A deputada Paula Belmonte falou para a gente aqui, se resolve através da política, através de quem está, por exemplo, no governo naquele momento, não é isso? A sociedade tem que encontrar um caminho, tem que encontrar um canal, tem que encontrar uma forma de resolver esses conflitos, resolver esses problemas, de uma forma dialogada, de uma forma discutida, consensuada, uma forma que, no final, atenda aos interesses de todos, e, se não for possível, pelo menos atenda aos interesses da grande maioria. E quando isso acontece, quando os problemas se resolvem através do diálogo, do consenso, da discussão, do debate, a gente diz que foi uma conversa democrática. Aí isso lembra o quê? Democracia, não é? Todos participam da solução, mesmo aqueles que perdem, mesmo aqueles que, na votação que houve, perdeu porque votou no candidato que não foi eleito. Né? É democracia isso. E aceitar o resultado da eleição, né? É democracia isso. Não é verdade? É. Então, veja só, vocês já estudaram isso lá nas aulas de história, né? História antiga, civilizações clássicas, Grécia, Roma, professor de história ensinou que a democracia é um sistema de governo que nasceu aonde mesmo? Qual foi a cidade antiga lá, do mundo antigo, que fez a primeira experiência de democracia? Atenas. Democracia nasceu em Atenas. Esparta, pelo contrário, era um governo militarista, ditatorial, era um modelo contrário ao de Atenas. Claro que de lá para cá a democracia passou por diversas fases, discussões, foi se aperfeiçoando, foi chegando cada vez mais à população. Todo mundo sabe que a democracia de Atenas era uma democracia que tinha escravos, né? Era uma democracia escravista, por mais absurdo que isso pode parecer hoje para a gente, né? Uma democracia que tem escravos, que a escravidão seja uma coisa reconhecida e natural. Então é isso, ó. Demos, palavrinha grega que significa povo. Kratos, poder. Então, democracia, traduzindo, seria o quê? Poder do povo ou governo do povo. Não é isso? E é um regime que, olha, você pode ter muitas discordâncias dele, como é que ele é feito, como é que ele é exercido nas mais diversas sociedades, mas é o único, o melhor, é o melhor que nós conseguimos alcançar até hoje. Pode discordar
né, de alguma forma, como a própria deputada falou aqui, né, em relação à questão política mais geral. Você pode discordar de alguns atos políticos, de algumas decisões políticas, até de algumas figuras políticas, mas o sistema, né, que permite discussão, debate, decisões consensuais, né, é democracia. E foi o melhor que a humanidade conseguiu avançar até hoje, né? Pelo menos essa humanidade aqui do mundo ocidental. Não quero nem comparar com outras sociedades lá, islâmicas, do Oriente, não sei de onde, né? Mas nesse mundo ocidental do qual nós participamos, a democracia foi o melhor que nós conseguimos construir até hoje. Então, cabe a nós o quê? Aperfeiçoar esse sistema, né? Fazê-lo com que ele chegue cada vez mais a ficar mais próximo das pessoas, que as pessoas se sintam responsáveis por ele, né? E que possa ser aperfeiçoado cada vez mais. Para a gente guardar bem, democracia sempre supõe esses princípios aí, ó. Começando aqui de baixo para cima. Discordância não é um regime, não é uma forma de governo para todo mundo concordar com tudo. Tem todo o direito de discordar daquilo que o outro está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser tolerante. Eu não vou querer destruir o outro porque o outro pensa diferente de mim. Né? Não. Direitos iguais. Tanto ele tem o direito de ter a posição, a opinião dele, como eu também tenho. E importante a gente estar, né, debatendo. Eu acho que tem que ser uma coisa ainda mais forte. Tem que ser aceitação. A gente tem que aceitar que as outras pessoas são diferentes da gente. Então, é muito importante essa questão da tolerância, e eu vou além. Aceitação, né? Diálogo. Isso é fundamental em qualquer sociedade, em qualquer regime democrático, né? Se você suprime o diálogo e fica só de um lado falando sozinho, ou de um lado querendo impor a sua opinião sozinho, aí a coisa se complica, né? E, por fim, o consenso. No final, chega-se num consenso, numa opinião comum, alguém cede de um lado um pouquinho, o outro cede de um lado um outro pouquinho, e chega num consenso, né? E aceitar se não for possível o consenso, né? Então, a maioria acaba decidindo. Agora, sempre depois de todo esse debate, depois da discussão, depois do diálogo, enfim, tem que ter uma regrinha básica para todo mundo, né? Então, olha só, em pequenos grupos, nós podemos discutir e criar as regras. Vocês não têm regras em casa? Pode ser que vocês nunca sentaram à mesa com os irmãos, com o papai, com a mamãe, com o avô, com a avó, com o tio, com quem mais mora com você, para decidir a regra. É uma coisa mais ou menos tácita, ou seja, meio silenciosa. Olha, tem um horário para fazer isso, um horário para fazer aquilo, tem um limite aqui, tem outro limite ali, não pode ultrapassar esse limite. Alguém tem essa tarefa para fazer, o outro tem aquela outra tarefa. Um trabalha para sustentar a casa, o outro trabalha em casa, enfim, uma divisão de tarefas, através de regras. Na escola também vocês não têm umas regrinhas lá? Tem ou não tem? Tem, ué. Não vai querer fazer muita coisa fora da regra, não, que alguém vai chamar a sua atenção. Como é que é? Vai levar para a diretoria. Tem um negócio assim ainda? Você vai para a diretoria. Antigamente, na minha época, tinha assim, você vai para a diretoria. A diretora vai resolver com você lá, né? Então, observem que nos pequenos grupos tem regras. E nos grandes grupos, precisa ter? Mais ainda, não é verdade, pessoal? Não precisa? Numa cidade, num Distrito Federal como Brasília, que somos mais de 3 milhões de habitantes aqui, já pensou se não tivesse lei nenhuma? Vamos pensar só no trânsito, leis de trânsito. O que ia virar isso, hein? O que ia virar isso? Se não tivesse leis para ocupação do solo, problema seríssimo aqui de Brasília, ocupação do solo. Não é isso? E uma coisa nunca resolvida, né? Porque era um estoque de terrenos enorme que o governo tinha e que acabou sendo repassado em diversos momentos aí para o particular, enfim, isso não foi regulamentado como devia, então sobrou problema para os nossos dias hoje, coisas que já vêm lá de trás, de anos atrás, enfim. Então, imaginem se uma sociedade pode viver sem regras. Como é que chamam mesmo essas regras assim mais gerais? Foi falado muito aqui hoje. Leis. Toda lei é uma regra, concorda comigo? Toda lei é uma regra. Você pode até chamar de leis essas regrinhas que vocês têm em casa, na família, na escola, na igreja, quem frequenta a igreja, enfim, né? Regrinhas, leis. Mas em grupos maiores, como uma cidade, precisamos de uma instituição que faça isso. É uma palavrinha meio complicada até para dizer o que significa instituição, né? Mas é um órgão público, é uma entidade governamental, né, que vai aprovar essas leis. Não é isso? Lá nas aulas de história,
vocês também estudam aquela fase lá da Revolução Francesa, não estudam? Nas aulas de história, Revolução Francesa, Iluminismo, os filósofos da era do Iluminismo, século XVIII, e tem um deles chamado Montesquieu, que foi justamente o cabeçudo que inventou isso, os 3 poderes, dizendo o seguinte: o poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, e nem de um grupo só, porque se acontecer isso, vira o quê? Ditadura. Não, vira ditadura, o cara vai decidir sozinho para todo mundo, vai impor a sua ideia para todo mundo. Então esse poder tem que ser dividido. E ele foi o primeiro que escreveu bastante sobre isso, né? Foi ele que teorizou, conceituou, publicou livros sobre essa questão da divisão dos 3 poderes. E chegou nessa conclusão, que o poder tem que ser legislativo, executivo, judiciário, nessa ordem, como já foi falado aqui hoje para vocês, né? O legislativo faz o quê? As leis. Bem resumidinho é isso, o legislativo faz as leis. O executivo faz o quê? Executa as leis. Nessa ordem. Um faz, o outro executa. O outro cumpre. E o terceiro, o judiciário, faz o quê? Verifica se a lei está sendo cumprida ou não. Se está sendo cumprida, ótimo. Se não está sendo cumprida, cacete nele, quem não está cumprindo a lei. Só que o país é dividido em estados. E os estados se dividem em municípios. Cada município tem lá seu prefeito, sua Câmara de Vereadores, que decide as coisas lá no município, né? Na união dos estados, ou na federação, como se costuma dizer também, você tem a mesma divisão de poderes que nós temos nos estados e no Distrito Federal, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Olha lá onde fica a sede desses 3 poderes. Por isso que a praça se chama de Praça dos 3 Poderes. Está lá, olha lá. No Distrito Federal, que cuida só do Distrito Federal, nós temos também os 3 poderes, que ficam mais ou menos juntos, aqui ao lado. Aqui nós temos a sede do Poder Legislativo, do DF, que é a Câmara Legislativa. De um lado você tem o Palácio do Buriti, onde fica o governador, Ibanez Rocha, e de outro lado você tem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde ficam os juízes, né, os desembargadores do tribunal, que é o Poder Legislativo do DF. Aqui está o conjunto deles, ó, lá embaixo, lá no início do eixão, do eixo monumental, ó, vocês têm lá a Praça dos 3 Poderes, está vendo? Ó, o lago lá, o Paranoá lá no fundo, ó, que beleza, é bonita demais essa foto, né, gente? Nossa, linda demais, né? Olha lá, aqui você tem esplanada dos ministérios, ó, com os ministérios de um lado, de outro, aqui do eixo, né? E cá em cima você tem aí, ó, nesse triângulo aqui, você tem justamente os 3 poderes, a Câmara Legislativa, o Tribunal, né? TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e do outro lado, no eixo, você tem o Palácio do Buriti, que é o Poder Executivo do Distrito Federal. Gente, mas o que a Câmara Legislativa faz? Primeira coisa, representar a sociedade, porque os caras que estão aqui, os deputados distritais, todos eles foram eleitos, né? E eleitos para quê? Para representar, uai. Se alguém é eleito para qualquer coisa, é para representar. É para falar em nome daqueles que o elegeram. Então, aqui, representar a sociedade, legislar, ou seja, fazer as leis, já falamos bastante sobre isso aqui hoje, e também fiscalizar. Isso é uma coisa muito séria, muito importante, porque os 24 deputados que existem aqui na Câmara Legislativa, uma das funções deles, além de fazer as leis, que interferem no dia a dia da nossa vida, eles também fiscalizam a aplicação do dinheiro público. Então, o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo paga seus impostos. Esses impostos é que vão para o cofre do governo, ele vai administrar, ele vai dividir esse dinheiro, vai aplicar esse dinheiro naquilo que as pessoas precisam. E o que faz os deputados aqui do DF? Eles fiscalizam, vê se o dinheiro está sendo bem aplicado, vê se não está tendo nenhum desvio. E como é que eles fiscalizam? Indo nas obras, fiscalizando os projetos, as políticas públicas, né? Quando tem uma denúncia séria, abre aqui na Câmara uma CPI. O que significa CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha, isso tem força de polícia, viu? Se os deputados abrem aqui uma CPI, eles têm poder, por exemplo, de convocar qualquer servidor público para vir depor aqui. Bem lembrado. Está tendo uma CPI funcionando aqui agora, o Brasil inteiro está de olho nessa CPI, você liga o Jornal Nacional, está falando da CPI do DF, porque
Estão lá aquela discussão no Congresso, se aprova ou não aprova uma CPI nacional, lá dos deputados federais e do Senado. Enquanto isso, a Câmara Legislativa correu na frente aqui e aprovou uma CPI do que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro desse ano. Né? Então, CPI é um instrumento de fiscalização dos deputados. Quando eu falo aqui que a Câmara Legislativa tem que fiscalizar o Poder Executivo, e, às vezes, fiscalizar tudo que está acontecendo, não porque, quando fala executivo, interfere em outras coisas também. Né? Eles estão cumprindo o papel deles de abrir uma CPI aqui na Câmara para fiscalizar a denúncia, para apurar a denúncia que foi apresentada. Outras funções da Câmara, porque a Câmara tem outras coisas, né? Aprovar o orçamento anual, todo ano, final do ano, o governador manda a lei que vai regulamentar o orçamento do ano seguinte. Então, por exemplo, o orçamento que está sendo executado, os bilhões de reais que o governo do DF está gastando esse ano, ele mandou esse orçamento aqui para a Câmara, aqui para os deputados, no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Eles tiveram aí 6 meses para discutir, debater, tirar um dinheirinho daqui, colocar em outro lugar. Olha, aqui está sobrando, não, então tira daqui, propõe aqui, faz uma emenda. Né? Então, aprovar o orçamento é função da Câmara. Distribuir o orçamento que o governo vai gastar de forma justa, equilibrada e que atenda a toda a população. Que não fique ninguém de fora, que não fique ninguém desassistido, que não fique ninguém, né, largado às traças, aí, etc. Não é isso? Fiscalizar se o governador e seus assessores estão obedecendo às leis e fazendo um bom uso do dinheiro público. Pode abrir até uma CPI se tiver uma denúncia mais séria, já falei disso aqui. Debater os assuntos de interesse da população, legislar, fazer as leis e fiscalizar em nome do povo. Para que servem as leis? Pergunta que cai bem na hora aqui. As leis existem para que as pessoas conviverem bem e conhecerem seus direitos e deveres. Toda lei estabelece direito. E se alguém tem direito, tem alguém que tem um dever correspondente para poder atender aquele direito das pessoas. Só dando alguns exemplos de algumas leis que tiveram assim, uma repercussão e ainda tem uma repercussão muito grande. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, evidentemente, protege todas as mulheres contra todas as formas de violência que muitas vezes são praticadas contra ela só por ela ser mulher. E que no início o pessoal, assim, às vezes até criticava porque achava, é uma lei que não veio para ficar, uma lei que não, como é que o pessoal fala? Uma lei que não pegou, mas está pegando, né? Agora está pegando. E eu acho que a mídia está dando uma contribuição enorme, porque está tudo indo para a mídia, todo mundo está sabendo o que se faz de coisas aí contra a mulher no país inteiro. E isso tem repercussão, isso a promotoria dá de cima, a delegacia da mulher dá de cima, o juiz julga e dá penalidades pesadas. Foi uma lei que modificou. Sim, isso interfere, inclusive, no conteúdo dos programas de direito. Isso das escolas. Isso interfere, inclusive, porque, olha, você acha que a gente estaria falando disso aqui, por exemplo, numa escola de vocês há 30 anos atrás? Nunca. Isso é coisa recente, é coisa contemporânea. Já devia estar falando lá, já estamos atrasados, né? Tem que reconhecer, né? Estamos atrasados de estar discutindo isso nas escolas, mas a escola tem que discutir essas coisas. Porque a escola, pessoal, não é só para ensinar naquele sentido de dar informação. Por isso que eu não entendo aquelas pessoas que querem acabar com a escola e acham que tudo que a escola pode dar para os seus alunos, a família pode fazer isso sozinha lá na família, no recanto da família. A famosa, como é que chama isso? Homeschooling. Já viram falar no homeschooling? Expressão inglesa que significa escola em casa. Tem gente que defende ardorosamente isso aí. Então, escola não é só para receber informação. A escola é para receber também formação. E quando eu falo formação, são valores, atitudes, princípios, principalmente princípios de convivência, princípios éticos, princípios morais, que não é exatamente a mesma coisa, está perto, mas não é, né? Princípios de solidariedade, de convivência com as pessoas, né? E isso não é simplesmente informação, isso é o quê? Formação, que é também papel da escola, né? Muito bem, gente, citei aqui a Lei Maria da Penha, mas tem uma outra aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a lei geral do país, né, que estabelece quais são, inclusive, os seus direitos, moçada, vocês que estão aqui hoje, né, os seus direitos e deveres
das pessoas que têm que respeitar e cumprir esses direitos que são seus. Muito criticado hoje por alguns setores da sociedade, né? Que acha que vocês têm direitos demais da conta. Nossa! Tem gente que acha que vocês têm muito direito, hein? E quem acha que vocês têm muitos direitos, quer retirar esses direitos, hein, moçada? Fica de olho, hein? Fica com o ouvido em pé, acompanha essa discussão. Não deixa a coisa rolar solto, não. Tem que ficar de olho, ECA. Esse ECA é tão avançado, tão atual, tão legal, que outros países do mundo fizeram os seus ECAs copiando o nosso, sabiam? Outros países até avançados do primeiro mundo se inspiraram no Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil para fazer as suas leis correspondentes lá. E agora tem gente querendo acabar, tem gente querendo reduzir. Muito bem. Tem mais uma? Tem. Opa, Código de Trânsito. Até falamos no trânsito hoje, se não tivesse lei de trânsito. Balbúrdia que seria aqui, inclusive aqui no DF, né? Olha lá. Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei que foi aprovada, foi discutida e aprovada lá na Câmara dos Deputados e que vigora hoje no Brasil, né? Muito bem. Olha aí, é no Congresso Nacional, Senado e Câmara, por onde passa essa discussão e onde essas leis que valem para o Brasil inteiro são aprovadas. O que é necessário para fazer uma lei? Uma lei não cai do céu, né? Não é Deus que manda fazer, né, gente? Então, olha aqui, ó. Primeiro, tem que conhecer a necessidade das pessoas daquela cidade, daquele lugar. Senão fica uma lei desnecessária. Tem lei que não tem necessidade alguma dela? Tem, de vez em quando aprovam aí umas leis que não têm necessidade nenhuma. Mas, a princípio, toda lei é para atender a uma necessidade. Então, para isso, tem que chamar os interessados. Esse lugar aqui que vocês estão ocupando hoje, do auditório, muitas vezes fica lotado de pessoas só de um lugar. Só do Guará, só de Planaltina, só de Sobradinho, só de Braslândia, porque eles vêm aqui discutir com os deputados que ficam sentados aqui na mesa, porque eles querem solucionar o problema. E como que resolve? Ou aprovando uma lei, aprovando uma política pública específica para aquele local, para aquele grupo que está aqui representado. Então, primeiro, conhecer a necessidade, ouvir os interessados, depois que ouve os interessados, coloca tudo no papel, escreve tudo e começa a circular dentro da casa aqui. Vai para as comissões, passa pela mão do pessoal que entende do assunto aqui dentro, né? Do pessoal que faz pesquisa, que escreve, que regulamenta tudo aquilo na lei, até que, no final, acontece o quê? Transforma toda aquela discussão num projeto de lei. Passa pelas comissões antes, né? Pelas comissões de Constituição e Justiça, se for um assunto de educação, passa pela Comissão de Educação, se for uma questão de meio ambiente, passa pela questão do meio ambiente, assim vai. Até que chega, depois de passar pelas comissões necessárias, chega no plenário onde vai ser votado. E a maioria, então, decide se aprova ou não. Afinal, como que vocês podem participar da vida na cidade? Primeira coisa, seja você mesmo a mudança. Não adianta nada ficar pedindo mudanças na sociedade se você também nunca muda. Está sempre arraigado naqueles pensamentos, naquelas atitudes, não abre mão do que pensa, né? Não aceita que há diferenças na sociedade, não aceita que o outro companheiro seu ou companheira seja diferente, né? A Câmara Legislativa, que vocês estão visitando hoje, também faz controle social, né? Mas vocês também podem fazer. É acompanhar o que está acontecendo. Quando a deputada Paula Belmonte aqui perguntou quem não gosta de política, grande parte levantou a mão, eu falei assim, nossa, nós estamos perdidos nesse mundo, porque toda a nossa vida é decidida na política. E se você não gosta da política e se sente assim, olha, não tem nada a ver com isso aí, vou cuidar da minha própria vida, e o mundo que se dane, tem gente que fala assim, o mundo que se dane. Isso é ruim para a gente e ruim para os outros, né? Então, olha só, controle social. Você, como cidadão, como trabalhador, futuro pai, mãe de família, futuro cidadão, né? Já é cidadão, claro, mas depois que tira o título de eleitor, fica um cidadão ainda, porque vai votar, né? Vai ter outros direitos, né? Isso é importante, né? Informação, é importante ter informação, né? Publicidade dos atos oficiais, tudo que é aprovado aqui na Câmara em termos de leis tem que ser publicado pelo Diário Oficial, pelo jornal que circula. Todo dia tem esse jornal. Você pode acompanhar através da internet, porque é público para todo mundo ler e acompanhar, né?
E como que você pode participar do processo legislativo? Quando a deputada falou aqui, achei muito legal ela falar, você pode apresentar um projeto de lei aqui na Câmara? Pode sim, mãe. É só você se organizar com os colegas, com a família, enfim, não é uma pessoa só, porque fica meio esquisito uma pessoa só chegar aqui e ter um projeto de lei. Não, organiza um grupo, discute, debate, coloca aquilo no papel, traz aqui para os deputados. Ué. Por quê? Perfeitamente possível. Né? Olha aí, ó. E como você pode participar? Acompanhando as sessões da Câmara Distrital pela TV, tem o canal Câmara Distrital, só acompanhar, você fica sabendo de tudo o que acontece aqui, né? Participando de debates promovidos aqui pela casa, canal do E-Democracia também, aplicativo Agora é Lei no DF, no Google Play e no App Store, né? Então pode acompanhar, são canais que você tem para acompanhar tudo que se aprova, que se decide, que se debate aqui na Câmara, tá? Entrando em contato com os deputados também, a porta está aberta, pode vir aqui em qualquer um dos 24 gabinetes, que tem alguém para recebê-lo, alguém para acolhê-lo, ver qual é o problema que você tem para apresentar, alguma denúncia, ou um projeto, né? O que mais? Ligando para a ouvidoria onde é um canal que você tem aqui na Câmara para receber reclamações de tudo que acontece de errado. Olha lá, só ligar para aquele número lá, 0800 941 8787. Inclusive, já trabalhei lá. Antes de trabalhar na Escola do Legislativo, já passei uma temporada do meu trabalho lá na ouvidoria. Né? No aplicativo CLDF Online, também, no Google Play, no aplicativo também, é possível, né, você acompanhar e sugerir e participar desse processo legislativo aqui da Câmara. Tá? Ficamos muito felizes e agradecidos pela visita de vocês. Volte sempre, tá?